Ao longo dos anos, o garimpo ilegal vem se alastrando e se tornando cada vez mais perigoso para o meio ambiente. Em fevereiro de 2025, no Amapá, a barragem de um garimpo ilegal cedeu e os dejetos estão poluindo rios. Os garimpeiros usavam a barragem para conter lama, argila e areia, que são rejeitos de uma mineração de ouro. O que se torna uma grande preocupação para os moradores da cidade, pois a lama pode atingir o rio Araguari, que é um dos principais rios do Amapá. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado acionou uma força-tarefa para avaliar o nível de contaminação da água. Enquanto isso, pedidos de ajuda com água mineral e alimentos são feitos pelo governo. O caso se torna mais preocupante quando percebemos que existem outras centenas de garimpos ilegais espalhados pelo mundo, que podem causar desastres ainda maiores para o meio ambiente e para a população. O impacto que pode ser causado na saúde humana pelo estouro da barragem é a falta de abastecimento de água, pois a água estará totalmente contaminada, tanto com o minério que estava naquela mineração, e tanto por causa da lama e da terra. E a pesca também será afetada, afetando os peixes, tanto matando alguns peixes, ou os peixes que são pescados sendo consumidos pela parte humana. E os sintomas que podem ocorrer são lesões pulmonares, renais, do sistema nervoso central, podendo até ocasionar a morte por conta desses contaminantes que está na água ou no alimento que as pessoas ingeriram. A função do biomédico é poder analisar o pH da água para ver o nível da contaminação que está naquele local por conta do estouro da barragem e monitorar os sintomas das pessoas que ingeriram a água, comeram os peixes de lá, pois a pesca de lá é muito frequente e é uma grande concentração de alimentação de pesca marítima, e a estouro da barragem contaminou muitas famílias e, e gerando assim muitos atendimentos por parte de médicos ou biomédicos que tiveram que cuidar dessas pessoas. Quais são os efeitos ambientais de longo prazo do desastre? A mineração ilegal e inadequada pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente. Os efeitos de longo prazo incluem a degradação do solo, a destruição de habitats naturais e a contaminação de rios e aquíferos com metais pesados, como chumbo e mercúrio. Esse poluente se acumulou na cadeia alimentar, afetando não apenas a fauna aquática, mas também as comunidades que dependem desses recursos para sua subsistência. Além disso, a erosão do solo e a sedimentação dos corpos d'água podem alterar o fluxo natural dos rios, prejudicando a qualidade da água e a disponibilidade de recursos hídricos. Como a contaminação dos recursos hídricos afeta a biodiversidade e os ecossistemas locais, a contaminação dos recursos hídricos tem um impacto devastador na biodiversidade. Os metais pesados e produtos químicos tóxicos podem levar à morte de espécies aquáticas, como peixes e invertebrados, e comprometer a saúde de organismos que dependem da água contaminada. Isso resulta em desequilíbrios nos ecossistemas locais, afetando a cadeia alimentar e reduzindo a diversidade biológica. Além disso, a contaminação pode prejudicar a vegetação ribeirinha, que é crucial para a proteção dos solos e a manutenção da qualidade da água. Que medidas de mitigação podem ser implementadas para restaurar o ambiente afetado? Para mitigar os danos causados pela mineração ilegal, é fundamental implementar uma série de medidas. Primeiramente, é necessário realizar a recuperação de áreas degradadas, replantando a vegetação nativa e restaurando habitats. A monitorização da qualidade da água deve ser intensificada para identificar e controlar a contaminação. Além disso, é essencial promover a educação ambiental nas comunidades locais, conscientizando sobre os riscos da mineração ilegal e incentivando práticas sustentáveis. Por fim, a fiscalização rigorosa e a aplicação de leis ambientais são cruciais para coibir atividades ilegais e proteger os recursos hídricos e a biodiversidade. Responsabilidade penal. As possíveis violações legais cometidas por uma empresa durante a mineração ilegal são o desmatamento ilegal, ou seja, a remoção da vegetação sem autorização, a poluição de recursos hídricos, como, por exemplo, a contaminação de rios, aquíferos e lagos com mercúrio e cianeto. Dessa forma, os peixes também são contaminados, consequentemente, afetando os povos indígenas que utilizam da pesca como meio de subsistência. A degradação do solo, alterando a paisagem e o ambiente sem meios de recuperação. E o impacto na biodiversidade, destruindo habitats e ameaçando a fauna e a flora. Além das violações ambientais, a empresa pode cometer violações trabalhistas, como trabalho análogo à escravidão. Violações tributárias e fiscais, como a comercialização ilegal, violações penais, como a invasão de terras, violações de direitos humanos, como, por exemplo, o desrespeito aos direitos dos povos indígenas, violações de normas internacionais, descumprindo tratados ambientais
e violações administrativas, como a realização da atividade sem a devida autorização. Os principais desafios enfrentados pelas autoridades na responsabilização da empresa e indivíduos envolvidos são dificuldades de fiscalização devido a áreas remotas e de difícil acesso, a falta de recursos e a corrupção, a falta de provas concretas, o que dificulta na identificação dos responsáveis, a fragilidade do sistema legal, já que leis ambíguas e pouco rigorosas podem dificultar a responsabilização, e a morosidade judicial, ou seja, processos judiciais lentos e burocráticos atrasam a punição dos envolvidos. Os impactos econômicos e sociais, já que em algumas regiões a mineração ilegal é uma das poucas fontes de renda, criando resistência local à fiscalização, além da falta de conscientização e educação, já que muitos envolvidos em mineração ilegal não têm conhecimento das normas ambientais e trabalhistas. A legislação ambiental brasileira é ampla e detalhada, mas sua eficácia depende de uma aplicação consistente e da superação de desafios como a falta de fiscalização e a corrupção. A mineração ilegal continua sendo um problema grave, exigindo esforços coordenados entre governo, sociedade civil e setor privado para proteger o meio ambiente e garantir o cumprimento da lei. Os profissionais de biomedicina podem contribuir para a investigação forense e análise dos efeitos à saúde decorrentes de desastres por meio da identificação de vítimas com exames de DNA, análise de substâncias tóxicas ou patógenos em amostras biológicas e avaliação dos riscos à saúde pública, detectando contaminação e seus impactos a curto e longo prazo. As principais intervenções médicas para tratar e prevenir os efeitos adversos de metais pesados incluem o uso de agentes quelantes para desintoxicação, suporte nutricional com antioxidantes e vitaminas, monitoramento contínuo nos níveis de metais, tratamentos farmacológicos para danos específicos e prevenção primária, como redução da exposição e controle ambiental. A pesquisa realizada por profissionais biomédicos em conjunto com equipes de multiprofissionais é um mecanismo crucial para o entendimento dos desastres ambientais e a criação de soluções efetivas e duradouras para seu impedimento e mitigação. A pesquisa nos ajuda a entender as causas adjacentes do derramamento de dejetos, as frequentes práticas inadequadas de manejo de resíduos, falhas em sistemas de contenção e a falta de regulamentação ou fiscalização, e ainda contribui para a identificação de áreas vulneráveis e evitando assim desastres futuros. Além disso, pesquisas científicas permitem a criação de tecnologias de monitoramento, como a identificação de biomarcadores para detectar poluentes e garantir resoluções imediatas. Na área da biotecnologia, a pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de micro-organismos e técnicas naturais de remoção ou neutralização dos dejetos no meio aquoso, a fim de evitar ou reduzir os impactos no meio ambiente. O entendimento dos impactos dos desastres ambientais na saúde das pessoas, como a identificação dos riscos e efeitos negativos, baseiam o desenvolvimento de políticas públicas e projetos com o objetivo de prevenção e melhoria da qualidade de vida da população afetada. Estudos científicos também fornecem os dados e provas pertinentes dos impactos negativos dos desastres, incentivando a criação de leis, regulamentações e políticas que auxiliem na melhoria da relação pessoa-ambiente.